Regras para fazer uma conexão na sua viagem para a Europa durante a pandemia. Tem chegado muita pergunta de pessoas, né, que estão indo viajar para a Europa, vão para um destino final que já aceitam brasileiros, já aceitam passageiros vindos do Brasil, porém elas vão fazer uma conexão em outro país que talvez não aceite ou até aceite, mas as regras são diferentes. E pensando nisso, eu resolvi fazer esse vídeo para tentar esclarecer essas dúvidas relacionadas às conexões. Então eu vou pegar algumas dessas perguntas que vieram, responder elas, e também eu vou te ensinar a como você pode consultar a regra de conexão, o período de trânsito de qualquer país lá na União Europeia. Então vem comigo que aqui eu te ensino de forma clara e objetiva tudo que você precisa para viajar, seja o seu roteiro ou planejamento de viagem. Então já deixa seu like e se inscreva aqui no canal porque tem vários conteúdos aí não só relacionados a como viajar durante a pandemia, como vários outros roteiros e dicas de viagem. Então vamos esclarecer as dúvidas relacionadas às conexões durante a pandemia lá na Europa. É muito comum, né, as pessoas comprarem voos na Europa, saindo daqui do Brasil, com o destino final sendo que vai ter uma conexão num país intermediário. Por exemplo, você sair de São Paulo com destino a Madrid, só que sua conexão vai ser em Lisboa, em Portugal, né? Um voo aí operado pela TAP, é uma companhia portuguesa, então todos os voos vão ter essa conexão em Portugal. Se você está comprando um voo com a Lufthansa, que é uma companhia aérea alemã, as conexões provavelmente vão acontecer ali em Frankfurt ou Berlim, e aí seu destino final pode ser Holanda, pode ser Inglaterra ou qualquer outro destino na Europa. A KLM é uma companhia holandesa, então as conexões normalmente acontecem ali em Amsterdã e o seu destino final pode ser outro. A Air France, que é uma companhia francesa, vai ter suas conexões em Paris. A Iberia é uma companhia espanhola, as conexões normalmente ocorrem ali em Madrid, e aí você pode seguir para demais destinos. Então, considerando isso, né, muitas pessoas começaram a perguntar sobre as regras na conexão. Uma das perguntas, né, eu achei bastante interessante, é uma pessoa que está indo para a Holanda, é um país que já aceita a Coronavac, porém, a conexão dela vai ser na Alemanha, em Frankfurt, que não aceita a Coronavac. E aí? Eu vou precisar de um teste PCR? Eu posso entrar com meu certificado de vacinação? O que vai ser exigido durante a minha conexão? Para responder essa pergunta, nós vamos utilizar o aplicativo Reopen EU. Eu já falei sobre esse app em outro vídeo detalhadamente explicando todas as funções. Aqui eu vou falar só sobre a função de conexões. Se você quiser se aprofundar no aplicativo e como utilizar para todos os modos, dá uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar aqui em cima no card na descrição do vídeo, que eu falo sobre as regras aí da União Europeia e eu falo sobre esse aplicativo. Vamos então abrir ele para a gente ver como que consulta essa parte das regras de conexão. Então vamos abrir aqui o aplicativo Reopen EU, vamos selecionar o país, no caso a Alemanha, clico em VAR, esse aplicativo você pode colocar no idioma que você desejar, né? Português, inglês, enfim. Quando você coloca o país, tem essas abas nesse canto superior, e a aba de conexão e trânsito é essa penúltima aqui que está em amarelinho, que é um círculo com a setinha para a direita. Vamos clicar nela. E aí vai ser as regras da Alemanha para a conexão. Primeiro ele vai falar aí de trânsito por via terrestre ou marítimo, que não é nosso caso. E depois ele vai chegar aí exatamente no que a gente quer, o trânsito por via aérea. E aí ele vai explicar logo embaixo quais são as regras. Vamos ler elas então. A mudança de voo sem sair da zona de trânsito internacional de um aeroporto não constitui uma entrada na Alemanha para efeitos de regulamento pertinente. Nesses casos, não se aplicam o registro digital de entradas requisitos para os testes obrigatórios ou provas de vacinação. E ele vai além. Isto só afeta as viagens de um destino fora do espaço Schengen e com um destino fora do espaço Schengen. E aí ele dá um exemplo. Por exemplo, de Moscou, fora do espaço Schengen, através de Frankfurt, trânsito para Buenos Aires, fora do espaço Schengen. Então, essa primeira regra foi sobre uma viagem fora do espaço Schengen, num país Schengen, que vai ser só a conexão, para outro país fora Schengen. Aí não se aplicam as regras de conexão, de vacinação. Porém, ele dá o exemplo embaixo. Quando você viajar de ou para um espaço Schengen, terá de sair da zona internacional de um aeroporto. E aí ele dá um exemplo. Quando você viaja de Moscou, que está fora do espaço Schengen, através de Frankfurt, que é o trânsito, para Madrid, que é um país do espaço Schengen.
Aí ele fala, né? Quando for esse tipo de caso, por conseguinte, essas viagens constituem uma entrada na Alemanha. E os requisitos selecionados para entrada no que diz respeito a provas de testes, prova de recuperação ou prova de vacinação completa devem ser incluídos. Resumindo ali em tudo que ele falou, né? Então a gente vai ter que usar aí nossa interpretação para entender o que está falando. Como eu estou usando o tradutor em português, algumas palavras ali não fazem muito sentido ali a concordância verbal. Mas eu consegui entender o que ele quer dizer. No primeiro exemplo, ele está falando de uma pessoa que está fora do espaço Schengen e está indo para um destino final também fora de Schengen, ou seja, Moscou, que é fora de Schengen, para Buenos Aires, fora de Schengen. Só que a conexão vai ser na Alemanha, em Frankfurt, que é um país dentro do espaço Schengen. Para quem não sabe, gente, o espaço Schengen é um acordo dentro da Europa, né? São países que têm um acordo de livre movimentação de pessoas. Ou seja, quando você está dentro desse espaço e você muda de países que estão nesse acordo, você não precisa mais fazer imigração. Ou seja, está na Alemanha, vai para a Holanda, 2 países do espaço Schengen, você não vai passar pela imigração. Você só passa na primeira porta de entrada, que no caso vai ser a Alemanha. Dito isso, voltamos ao exemplo. O que está acontecendo ali? Você está indo de um país fora do espaço para um país fora do espaço. Então não se aplicam as regras sanitárias do país de conexão, que é a Alemanha. Portanto, regra de PCR, regra de vacinação, de antígeno, não precisaria ser feita. E aí depois ele dá um outro exemplo. A pessoa que vai de Moscou, que está fora do espaço Schengen, com destino final Madrid. Madrid faz parte do espaço Schengen, né? Na Espanha. E a conexão vai ser na Alemanha. A Alemanha vai ser o primeiro país do espaço Schengen que essa pessoa visitar. É lá que ela vai fazer a imigração e ela vai ter que sair da área internacional do aeroporto. Portanto, ali conta como entrada no país, entrada na Alemanha. E aí vão ser aplicadas as regras da Alemanha. Portanto, a pessoa precisaria ver aí quais são as regras, né, de Moscou, né, o que são exigidos para os russos para entrarem na Alemanha. Esse foi o exemplo que ele deu no aplicativo. Então vamos agora aplicar isso para a pergunta, né? A pessoa que perguntou que ela tem a Coronavac, que não é aceita na Alemanha ainda. E ela vai para a Holanda, que é o destino final, que já aceita a Coronavac. Ela vai poder entrar? Minha resposta é não. Por quê? Porque ela está indo do Brasil, é um país fora do espaço Schengen, indo para a Holanda, que é um país dentro do espaço Schengen. Porém, a imigração dela, a entrada na Europa dela vai ser na Alemanha, que está no espaço Schengen. E aí vai ser exigido as regras da Alemanha e, portanto, ela não vai poder entrar porque a Coronavac ainda não é aceita na Alemanha. Ficou claro? Lembrando, gente, que essas regras de espaço Schengen, de entrada no país, cada país vai ter uma regra. Pode ser que algum outro país ela consiga fazer isso. Por exemplo, na Espanha já é aceita a Coronavac, então ela poderia entrar pela Espanha e de lá seguir para a Holanda. Então é uma alternativa para esse caso. Vamos ver agora uma outra pergunta? Chegou essa daqui que eu também achei interessante e vem bastante pergunta com conexão em Portugal. Eu vou para a Espanha e minha conexão é em Portugal. Preciso fazer o teste PCR para entrar em Portugal? Por que essa pessoa está fazendo essa pergunta? Porque o destino final dela, a Espanha, não exige o teste PCR. Ela exige apenas o certificado de vacinação. E em Portugal, quais são as regras? Vamos dar uma olhadinha no aplicativo? Dessa vez a gente vai selecionar o país aqui, que vai ser Portugal, e vá. Vou entrar lá naquela abinha, né, do botão amarelinho, que são as informações sobre trânsito no país. E aí ele vai dar a regra. Posso atravessar ou fazer escala no país? A primeira resposta dele, parcialmente. Por quê? Aí ele vai explicar. As regras de trânsito de Portugal são as mesmas para entrar no país e observar as regras gerais de segurança aplicáveis em Portugal durante a escala. O cidadão estrangeiro sem residência legal em Portugal que efetua escala num país no aeroporto nacional deve aguardar o seu voo de ligação, né, que é conexão, num local adequado dentro do aeroporto. Os viajantes também devem respeitar as regras para entrar no destino final.
No caso aqui de Portugal, você vê que ele não deixa muito claro, né? Ele basicamente fala que você que está fazendo a conexão em Portugal deve respeitar as regras gerais para a entrada no país. Então a gente vai ter que entrar numa outra aba ali do aplicativo que fala sobre as regras gerais. As regras gerais ficam aqui nessa terceira bolinha, que tem o globo, né? Então a pessoa que está vindo do Brasil, né? Ela vai ter que ver quais são as regras. Então, ó, chegada a Portugal continental por via aérea ou marítima. Aí ele vai listar os países, né, que já é possível a entrada. No caso, o Brasil tá nessa lista. E ele fala também desse link aqui, ó, visiteportugal.com, que tem a lista atualizada desses países. Então lá você pode consultar de uma fonte oficial quais são os países que autorizam. E logo abaixo ele fala da regra. Para entrar em Portugal a partir dos países listados acima, aplicam as seguintes regras. Todos os viajantes autorizados estão sujeitos ao requisito de teste de Covid negativo antes da partida. É o teste PCR ou o teste NAAT, que é o de antígeno, semelhante, 72 horas antes de embarque, ou o teste rápido antígeno 48 horas do embarque, ou um certificado de Covid digital da União Europeia válido. Portanto, o que a gente viu? Que lá na bolinha amarela, né, que fala sobre os trânsitos, ele fala para você constar as regras gerais de entrada no país. Então a gente teve que voltar lá na bolinha do globo, que são passageiros vindos de países que não são da União Europeia, e lá falou, né, que você tem que consultar a lista de países autorizados. Consultamos, vimos que o Brasil está autorizado a entrar em Portugal por motivos não essenciais, ou seja, podemos entrar a turismo, e que para a entrada as regras são o teste PCR negativo ou o antígeno ou o certificado da União Europeia, certificado de vacinação da União Europeia. Então lá não aceita ainda, fala que não aceita ainda o nosso certificado emitido pelo Conect SUS aqui do Brasil. Então, estão em negociação, né? Isso são já informações paralelas ao aplicativo. Estão em negociação, né? Quais vão ser, quando Portugal vai aceitar o certificado de vacinação do Conect SUS, mas por enquanto ainda não aceita. Portanto, respondendo aí a pergunta do seguidor inscrito no canal, que está indo para Madrid, na Espanha, que já aceita o certificado de vacinação emitido pelo Conect SUS, porém ele vai fazer a conexão dele em Portugal, mas lá ainda não está sendo aceito o nosso certificado aqui do Brasil e, portanto, para entrar, fazer a sua conexão, ele vai precisar apresentar um teste PCR negativo. E vamos aguardar aí, acredito que em breve, né, deva sair alguma novidade com relação a Portugal aceitar o nosso certificado. Enquanto isso, temos que aguardar e fazer o teste PCR. Então, gente, o que eu falo sempre, tem que ficar atento às regras a todo momento, até o dia do seu embarque. Porque pode ser que até o dia da sua viagem mude essas regras, possam aceitar o certificado do Brasil ou qualquer outra regra relacionada a esses testes. E se você quiser sempre se manter atualizado, eu tenho um conteúdo completo aí sobre essas regras de viagem na Europa durante a pandemia. A playlist da Europa, eu vou deixar ela linkada aqui em cima no card. Eu falo vários conteúdos sobre isso, eu falo sobre regras de vacinação, regras de entrada em países específicos como Espanha, Portugal, Reino Unido, Alemanha, Holanda, tem vários países. Eu falo sobre locais que você precisa fazer a quarentena, quais são os locais mais baratos para você fazer a quarentena, enfim, tem um conteúdo completo, não deixe de conferir. Deixa seu like se essa informação foi útil, me ajuda bastante aqui a criar o conteúdo. E é a forma que eu peço aí de retribuição às pesquisas que eu faço para trazer aqui para vocês. E se inscreva no canal que tem muito conteúdo não só sobre viagem na pandemia, como dicas de viagem no Brasil, na Europa, no mundo inteiro. Tá certo? Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo.